noite, queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Gratidão a Deus pela vida de vocês. Eu queria saber como foi o dia de vocês hoje. Se foi abençoado, se não foi, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, o que você tirou de lição para a tua vida. Lembre-se que todos os dias Deus tem as suas formas de falar conosco. Você é quem deve estar atento à forma dele se comunicar contigo. Tá bom? Olha só, eu queria trazer uma palavra para você, para que você venha refletir nessa noite, amanhã, durante o dia, para que depois nós possamos conversar melhor sobre essa palavra, tá? Está descrito no livro de Mateus, no capítulo 25, que diz assim: segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, diz assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Eu quero que você se atente a isso, para que nós possamos ter uma clareza de entendimento muito maior sobre essa passagem. Eu quero que você se atente a duas coisas logo no início do versículo. Uma é o reino dos céus e a outra é exatamente semelhante. Guarda essas duas palavras. Primeiro, reino dos céus, e segundo, semelhante, tá? Primeiro, vamos falar sobre o reino dos céus. Algo único, algo poderoso, algo estabelecido, algo que não se muda, algo que não vai se acabar, algo que será sempre, sempre, sempre e sempre e sempre. Até porque foi feito pelo nosso Deus, que era, é, que há de vir, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, aquele que é verdadeiro, que é fiel, que é o Todo-Poderoso. E quando eu digo nosso Deus, eu não estou dizendo o Deus dos evangélicos. Deus não é evangélico, entenda isso. Deus é Deus. Deus é Senhor e soberano. E para que você se torne alguém perante Ele, basta apenas você confessar o Filho dele como um único e suficiente Salvador da sua vida. Mas isso é uma história para um outro momento. Um outro dia eu trago essa mensagem para vocês aqui. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Bom, vamos voltar. O reino dos céus ele é semelhante a 10 virgens. Nós temos uma comparação aqui de algo espiritual com algo material, usando uma comparação quase que igual ao reino dos céus, lá descrito no livro de Gênesis, quando Deus soprou a sua essência para que o homem recebesse o espírito de vida. Quando Deus fez isso, o homem começou a viver, porque quando Deus coloca aquilo que é dele dentro de alguém, a pessoa tem vida, e vida com abundância. Preste bastante atenção nisso. O reino dos céus, como tínhamos falado, algo único, poderoso e estabelecido. Ninguém muda, tá? Não existe mudança nisso. Quando João Batista estava pregando, há um tempo atrás, ele dizia assim: arrependam-se, porque o reino dos céus está vindo. Quando Jesus apareceu, Jesus estabeleceu o reino dele. Ou seja, está estabelecido. Estamos vivendo no reino, a nova aliança. Vemos o evangelho com visão de reino da nova aliança. Amém? Guarde isso. Desde o princípio do mundo, o Senhor ele usa formas para comparar o reino dos céus, ou seja, os céus, a soberania, a sua grandiosidade,
com as coisas aqui da terra. Quando ele próprio colocou as mãos, teve a ideia tremenda de nos criar, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E nisso nós nascemos, nós procriamos. O pecado veio sim, mas isso é uma história para um outro momento. O pecado veio, o reino de Deus foi estabelecido e nós vivemos até hoje muito melhor que antes. Porém, hoje nós temos o Espírito Santo. Tá bom? Então, só que ele conta uma parábola. Ele me conta sobre 10 virgens, 10 moças que esperavam o seu casamento. Em uma tradição judaica, as mulheres honradas, elas se casavam ainda virgens. E somente assim era feito naquela tradição, tá? Então, o Senhor, ele contando essa parábola, ele quis mostrar a pureza que é as pessoas que vivem no reino, as pessoas que existem no reino de Deus, tá? Essas 10 virgens, existiam 5 delas que eram muito prudentes. As outras 5, elas não pensavam muito. 5 prudentes e 5 que não eram prudentes, tá? Mas para que nós venhamos entender o que significa prudência e não prudência, ou seja, os insensatos, nós temos que pegar um dicionário, uma peça fundamental para que nós possamos interpretar o texto e o contexto na Bíblia Sagrada. Por favor, irmãos e irmãs, usem um dicionário, tá bom? Para não ficar inventando história, tá bom? Diz assim, ó: os insensatos, eles são aquelas pessoas que não têm bom senso, são aquelas pessoas sem juízos, são aquela pessoa maluquinha, tá? Já os prudentes, gente do céu, já os prudentes, eles são cautelosos, eles se preparam sempre antes. E para todo evento que vai acontecer, eles estão sempre preparados, sempre prontos, tá? Mas quando falamos aqui 5 prudentes e 5 insensatas, nós não estamos falando exatamente de números, ou como já ouvi por aí, que 50% da igreja vai subir, 50% não vai subir. Não tem relação nenhuma com números, tá? Não tem relação nenhuma com quantidade ou medida. A relação está direta, está aprofundada no poder de escolha. Sim. Está relacionado direto ao seu poder de escolha. Ou seja, você sempre vai ter a oportunidade de se preparar ou não. Você sempre vai ter a oportunidade de dormir com azeite ou não. Você sempre terá a oportunidade de estar no mesmo lugar, no mesmo local, fazendo parte do reino. Mas a decisão está dentro de você. A decisão de estar preparado, de estar capacitado, de estar cheio daquilo que é de Deus é sua. Nada mais, nada menos. É sobre isso que essa parábola nos mostra, nos ensina, tá? Agora, uma coisa que é interessante, que me chama a atenção nessa parábola é o seguinte: aquelas que eram sem juízo, aquelas que eram maluquinhas, aquelas que não se preparavam e não tinham bom senso, elas estavam com a lâmpada na mão. A Bíblia diz que todas adormeceram, todas estavam com a lâmpada na mão.
As lâmpadas estavam acesas. Tá entendendo? Eu quero que você compreenda isso no teu coração. Todas elas estavam com a lâmpada. Preste bem atenção nisso, tá? Um instrumento que ilumina era usado para iluminar e é usado até hoje em algumas tradições para iluminar caminhos, para iluminar a casa, para iluminar o trabalho, etc. Tá? Elas também tiveram a mesma capacidade de decisão, mas não se prepararam antes. Elas parece que estavam acomodadas porque já tinham a lâmpada. Eita! Elas já estavam acomodadas porque a lâmpada já estava acesa. Sim, elas estavam acomodadas porque estavam junto com aquelas pessoas que eram preparadas, com as prudentes. Elas se acomodaram e o sono veio sobre todas. Guarde isso, tá? A lâmpada é um instrumento que ilumina, certo? Correto. Muito bem. Porém, sem o azeite nada acontece. A aprovação de Deus não está em você ter um cargo. A aprovação de Deus não está em você ter um status. A aprovação de Deus não está no seu dom. Nunca esteve. A aprovação de Deus está na sua prudência com aquilo que você tem. A aprovação de Deus está no azeite que está dentro de você. O azeite é o que dá a luz. O azeite é o que traz a aprovação de Deus. O azeite é aquele que faz você iluminar de forma real, de forma verdadeira. O azeite é o que vai limpar os teus lábios, limpar o teu coração, vai iluminar o teu entendimento, vai levar você para ler a Bíblia todos os dias, para entender o que é o reino de Deus, para entender o que é nova aliança, para entender que você não tem que ficar pedindo ou tentando convencer a Deus de nada, porque Ele já te deu. O problema é que você está na zona de conforto, você está com a lâmpada na mão, você está com tudo que Deus te deu na mão, mas você não é prudente. Às vezes nós não somos prudentes e precisamos, ou melhor, nós deixamos de buscar e de se preparar muito mais, nos enchendo de azeite. Entenda que quando eu falo preparação, eu não estou falando que você vai ficar preparado para receber o reino dos céus, que você vai ficar apto a receber o reino dos céus, ou que você vai ficar mais santo para estar mais próximo de Deus, de forma nenhuma. Até porque você não é capaz de fazer absolutamente nada que convença a Deus de alguma coisa, ou que seja maior que o sacrifício de Cristo na cruz por você, ou que seja maior que o amor e a graça de Cristo. Se você conseguir fazer, volta para a lei, tá? Então não adianta você ter um instrumento e não ter aquele que usa o instrumento. Não adianta você ter o seu instrumento nas mãos, toda a oportunidade nas mãos, e você não ser cheio do azeite. O azeite é usado tanto para iluminar como para curar feridas. E alguém que não é curado, alguém que não consegue iluminar, vai ter apenas instrumentos, vai ter apenas oportunidades, vai ter apenas o seu lugar de destaque e um status.
mas o azeite e a sua prudência que vai fazer diferença. Entenda isso, tá? O que me faz perceber de tudo isso é que a aprovação de Deus, ela vem somente através do azeite. Você não é aprovado por homens, você não é aprovado pelo que você pelo um grupo, um determinado grupo que concordam alguma coisa sobre você. Se você for aprovado por pessoas, você vai se frustrar. Se você buscar a aprovação de grupos ou de determinados círculos sociais, você vai se frustrar. Você tem que procurar apenas a aprovação do Senhor. E essa aprovação dele você vai ter quando você tiver azeite, esse azeite for usado para iluminar as pessoas, para iluminar primeiro você. Entenda uma coisa. Olha bem para mim e preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Se você não for curado, você não vai curar ninguém. Se você não perdoar e não resolver os seus problemas internos, você não tem como ajudar absolutamente ninguém. Se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, que simboliza o simbolismo do azeite, é o Espírito. O simbolismo do Espírito, melhor dizendo, é o azeite na Bíblia Sagrada. E se você não tiver o Espírito Santo, não fale, não ensine, não busque instruir, porque vai dar errado. Se você ainda tem alguma coisa interna ao qual você precisa se libertar, se o seu coração está machucado ainda, independentemente da sua posição hierárquica dentro de algum ministério, se você tem alguma coisa para resolver, pare o que você está fazendo e volte aos pés do Senhor. Vá para conversa com seu pai, converse com ele, exponha seus problemas, fale com ele. Cure-se primeiro para poder levar cura para as outras pessoas. Sabe por quê? Ninguém vai acreditar em você, a não ser os bajuladores, aqueles que querem um cargo, aqueles que querem a tua amizade, aqueles que não querem um amor de verdade. Por esses tá tudo certo, sempre vai estar certo, sempre é o melhor, amém, glória a Deus. Nós sabemos que não é assim. Nós compreendemos, nós sabemos que a verdade não é essa. Se tá tudo certo, tem algum problema acontecendo. Ai, irmão, que é isso? Mas a coisa, se tá certo, se tá errado, como é que é isso certinho? Querido, enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós teremos problemas, tribulações, necessidades, dificuldades, como também podemos ter prosperidade, riqueza, abundância, vida plena. Por isso que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você ler o texto inteiro e você entender o contexto, você vai ver que ele estava apto. Ele já tinha passado por tribulação, tinha passado por problema, por necessidade, por dificuldade. Também tinha passado por riqueza, tem abundância, poder ajudar outras pessoas, poder transbordar sobre a vida de outras pessoas. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. A diferença está no azeite. Guarde isso. Guarde isso para a sua vida, tá? E para terminar aqui, meus queridos, o fator principal que fará toda a diferença na nossa vida é o Espírito Santo. Ele não pode faltar na nossa vida. Senão aquele que toca será apenas um tocador. Senão aquele que toca
será apenas uma pessoa que sabe manusear um instrumento. Não faz diferença. É como um latão vazio. Só faz barulho. Nossa, que palavra pesada. Quer moleza? Quer moleza? Querido, o caminho da moleza é o caminho que te leva para o inferno. Se você não quer repreensão, se você não quer uma exortação, se você não quer um puxão de orelha de vez em quando, esse não é o caminho do reino, não é o caminho dos céus, tá? Para eu conseguir te ensinar de alguma coisa, eu tenho que trazer você à realidade. Tirar você desse mundo de fantasia religiosa, que você faz um monte de caca, você faz um monte de besteira, você magoa todo mundo, você destrói a fé das pessoas e você acha que vai fazer uma campanha de oração e Deus vai te perdoar. Você fala, você expulsa pessoas, você maltrata as pessoas e você acha que dobra os joelhos e chora e Deus vai te perdoar. Perdão? Sim, graças a Deus por isso. A misericórdia do Senhor é infinita. Deus vai te perdoar sim. Porém, você não vai estar livre das consequências daquilo que você fala. Por isso, Salomão, no auge da sua sabedoria, quando escreveu Provérbios, ele disse assim: aquele que muito fala está mais próximo do pecado. Já percebeu que quem fala demais, quem não consegue ficar com a matraca calado, que não consegue parar, controlar a própria língua, ele está mais perto do pecado. Já percebeu isso? Aí não sabe quando magoa, não sabe quando entristece, não sabe quando mata a fé das pessoas. Melhor dizendo, matar não mata, mas complicado isso, né? Então, o que faz você ser aceito pelas outras pessoas não são os seus instrumentos, não são a sua sabedoria bíblica, não são a sua forma eloquente de falar, ou aquilo que você acha que faz pelo reino. Deus não precisa de você. Se Deus quisesse, Ele fazia assim, ó. E tudo isso aqui estava resolvido. Você é quem precisa dele. Ah, mas eu estou sendo usado. Eu fui usado para curar fulano, eu fui usado para abençoar alguém. Pode parar com isso. Isso é coisa de gente religiosa que pega a glória de Deus para si. Deus curou através de você. Se você não estivesse lá, Ele iria usar outra pessoa para curar. Porque a glória vem dele, por ele e para ele. Você não tem nada, você não é estrela nenhuma aqui. Aquele que brilha unicamente, perfeitamente, é o Senhor. É Cristo Jesus, exaltado e grandioso para sempre. Você não é estrela nenhuma. Até porque Ele pode simplesmente fazer assim, ó. Vem. E você deixa de ser. Seu nome não pode aparecer. O nome de Cristo é quem vai aparecer. O meu nome não vai aparecer, mas o nome de Cristo vai aparecer. Eu automaticamente deixo de existir para que Cristo viva e o nome dele seja exaltado. O que vai fazer a diferença na tua vida é o azeite. O azeite que vai trazer a essência para que o teu instrumento seja usado de forma verdadeira e real. O que passa disso precisa voltar ao princípio. Nós temos que voltar à intimidade com Deus. Lembra daquela intimidade com Adão? Lembra daquela intimidade? Todos os dias o Senhor visitava o paraíso e conversava com Adão. Essa é a intimidade que Ele sempre quis conosco. Mas nós é que colocamos barreiras na frente.
para que não seja possível essa intimidade. Alguns acham que essa intimidade é alcançada por tantas e tantas e tantas e tantas horas de oração. Deixa eu dizer para você, quem gosta de ficar orando 3, 4 horas direto. Ei, olha só o que eu vou te dizer. Jesus, o dono da palavra, o dono do reino, que estabeleceu o reino aqui, ele disse assim: quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os gentios. Não. Mas quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que o Senhor já nos deu amanhã, obrigado. E continua a oração. Perceba que na oração ao qual Jesus ensinou do Pai Nosso, ele não repete nenhuma palavra. Ei! Você tentando convencer a Deus de alguma coisa. Vai orar 4 horas e fica repetindo. Sabe o que você está fazendo? Uma reza. Uma repetição de palavras sem fim. Você está fazendo um mantra. É isso que você está fazendo. Você não está orando a Deus. Mas não fique triste, Deus te ouve. Ele só não pode agir. Ou melhor, ele pode agir, mas segundo aquilo que Jesus ensinou, ele não vai agir. E nós não sabemos orar como convém. Por isso nós temos que pedir ao Espírito Santo para que ele nos oriente como orar. Jesus também falou outra vez que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Queridos, perceba que a ênfase está no azeite. O foco está no azeite. Tudo que nós precisamos está no azeite. Perceba isso, se desperte para isso. Tudo que nós precisamos está no azeite. Ah, Senhor Jesus. Você não precisa de altar para fazer a obra de Deus. Você não precisa de púlpito para fazer a obra de Deus. Você não precisa ser aceito por um grupo para fazer a obra de Deus. Você não precisa estar em ministério A ou B para fazer a obra de Deus. Você precisa estar cheio de azeite. Você precisa estar cheio de azeite, cheio do Espírito Santo. É isso que você precisa para você fazer a obra de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Ide, ele mandou ir, não tinha igrejas estabelecidas, não tinha ministério A ou B, não tinha nada disso. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Entenda que o que vai fazer realmente a diferença na sua vida é o azeite. Ah, mas fulano falou isso, fulano falou aquilo, estão me apedrejando. Ai, você achou que não ia acontecer contigo também? Vamos ser sinceros. Você achou que a perseguição, o farisaísmo, a falta de fé, os saduceus, as pessoas que não acreditam em quem está cheio de Deus, você achou que essas pessoas também não iriam te perseguir? Ou você está pensando que o evangelho
é para pessoas que não têm coragem. É pelo contrário. Você precisa de muita coragem para pregar o evangelho, para sair de dentro da caixinha religiosa e ir para a rua. Vai para a rua. Deixa a preguiça de lado e vai para a rua pregar o evangelho. Se você alcançar uma pessoa só por dia, os céus já ficarão em festa, já ficará em festa. E sim, você é aceito por Deus. Faça a diferença onde você estiver. Amém? Corra atrás daquilo que Deus te deu. Seja cheio do azeite. Tome a decisão correta. Prepare-se antes. Seja prudente. Se encha do azeite. Porque você pode dormir e após acordar, você pode precisar dele. Corre atrás daquilo que Deus já te deu. Se desperta.